Olá, IBM, tudo bem? Bom, a gente está aqui para mais um Papo da Manhã, né, nessa quarta-feira super especial, e a gente está recebendo um amigo, alguém que tem sido referência aqui na nossa área, né, que tem muito conhecimento para transmitir para a gente sobre o pequeno grupo, Célula, né, o nosso GC, e aí eu preciso que você fique até o final comigo, não já agora rapidinho já vai deixar ali o seu like, se inscreve no canal, compartilha no seu grupo do GC, compartilha com os irmãos da igreja. Esse conteúdo precisa ser escutado por todos nós. Então, não bota aí no carro, bota na TV da sala, mas não perde nem um minuto desse conteúdo que começa agora. Pastor? Fala, o Thiago pastor Hugo. Santiago. É Tudo Thiago bem? Santiago. Tipo uma dupla sertaneja, né? É tipo isso. Meu nome é um pleonasmo aí. Cara, obrigado por ter aceito esse convite aí, cara. Né, você é um cara que a gente sempre ouviu falar muito bem, né, aí, através do Rafa e outros amigos também que acompanham desde o trabalho que você fez lá na Barra, mas também agora aqui, estando como pastor da Igreja Batista Atitude aqui em Niterói. Irmão, obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço o convite, me sinto muito honrado vir num podcast aí tão top, tão conceituado, que já recebeu tanta gente boa, e a gente espera poder contribuir um pouquinho, que seja também para abençoar o povo dessa igreja maravilhosa. Amém, cara. Não, com certeza vai abençoar. Parceiro, assim, a gente estava até conversando aqui um pouco, né? E eu sei que você tem muito para falar para a gente sobre a sua realidade com as células, né? Mas eu gosto muito de, antes de ir para essa parte prática, assim, do que a pessoa viveu, de área ministerial, conhecer um pouco da história de vida dela. Como que foi a parte de conversão sua? Como foi o seu relacionamento com a igreja? Assim, você, desde moleque, você é crente? Você teve sua experiência mais para frente? Como é que foi isso? Então, sou filho de pastor batista, né? Então, Batistão raiz. Quando meu pai já estava pastoreando. Então, eu nasci em Cabo Frio, né? Região dos Lagos. E meu pai era pastor na primeira igreja batista em São Pedro da Aldeia. E logo depois, quando eu estava por volta de 3 para 4 anos, ele recebeu o convite para ser pastor na segunda igreja batista de Arraial do Cabo. E ele ficou como pastor lá por 20 anos. Que legal. Né? Então, minha mãe é líder de ministério infantil desde que ela tem 10 a 12 anos de idade. Que isso. Então, sempre fui muito apaixonada pelo ministério. Então, minha mãe é líder de ministério infantil desde criança. Imagina como foi a educação da gente. É versículo na parede, história bíblica. Meus jogos para jogar era um jogo chamado Êxodos, que era um jogo de tabuleiro. Né? A minha Bíblia era a Bíblia da garotada, a Bíblia Júnior, Bíblia do bebê. Então, desde criança, minha revista em quadrinhos era a revista Sorriso, né? Que era uma revista evangélica. Então, a gente foi assim, né? Completamente imerso na palavra de Deus desde criança. E eu posso dizer assim que os versos e textos bíblicos que eu conheço hoje, quando eu prego, quando eu cito, eu não aprendi no seminário nem em outro lugar, senão na minha própria educação, legal, cara. dentro da minha casa. Isso é incrível, né, cara? Isso é incrível. Eu sou muito grato a Deus pela minha mãe, por essa introdução aí. Não, eu fico feliz, cara, porque eu estou aqui, você está falando, eu estou aqui pensando. Essa talvez seja... Eu não sei nem qual edição que a gente está, mas a gente recebeu alguns convidados, eu estou pensando aqui pelo menos 4 deles, Beli, Rafa, Tom, 3, não, mas que eram filhos de pastores, 3 filhos de pastores, e aí ouvir seu testemunho aqui também é muito legal, cara. Então, isso foi importante na sua formação também. Com certeza, com certeza. O pessoal costuma testemunhar que viveu isso, fez aquilo, foi para o mundo, não foi? Eu não tive a oportunidade de me desviar, né? Ainda Claro bem. Então, mas eu posso dizer que talvez esse seja o melhor testemunho que a gente pode dar, né? De nunca ter sentido vontade ou nunca ter dado vazão a nenhuma ideia de abandonar a presença de Deus. Pelo contrário, ser tão contagiado por ela que a gente é desafiado a permanecer todo dia. Então, eu me considero muito feliz por ter tido essa oportunidade. De fato, legal, é muito especial. Cara, muito bom. Aí você é crente desde antes de nascer. Claro que eu já devia ouvir a Bíblia na barriga da minha mãe, mas é claro que a gente precisa viver a nossa própria experiência de conversão pessoal. Né? Então, foi com a minha mãe também, né? Mas eu lembro que um dia, sei lá, em 94, eu tinha 7 anos de idade, minha mãe estava contando a história de Jó, numa congregação para evangelizar crianças de uma congregação da nossa igreja.
E eu lembro que quando ela contou aquela história de Jó, eu sentia o Espírito Santo falando comigo que eu precisava ser como Jó, amar a Deus como Jó, ser fiel a Deus como Jó. E eu lembro que naquela manhã, naquela tarde, na verdade, ela fez o apelo e eu estava chorando copiosamente porque eu precisava ser como Jó, entregar minha vida, Cara, que a incrível. infidelidade a Deus como Jó. E eu me senti completamente convencido pelo Espírito Santo que aquele era o dia da minha Quando ela era salvação. criança. Quando eu era criança. Você vê a importância do trabalho Sim, com as da crianças. evangelização de crianças é E assim, fundamental. e o seu testemunho fala muito comigo, porque você foi, então, sua primeira experiência com Deus foi através da sua mãe. Isso é. Foi. Ministrando para outras crianças, porque Aham. meio que ela esperava que uma hora eu ia me decidir, Aham. mas ali eu senti convicção dos meus pecados, né? Senti arrependimento legal. por eles e desejei profundamente ser completamente Deus. E aí, lá na segunda de Arraial do Cabo, você começou já a desenvolver seu ministério ali? Ou foi uma coisa mais pra Então, frente? como bom batista e Aham. bom filho de pastor, eu naturalmente na adolescência comecei a ser observado pelos outros adolescentes e crianças. Então, quando tinha que se assumir uma liderança dentro do Ministério de Adolescentes da Que aí igreja, tinha aquela votação, né? o pessoal sempre botava o filho do pastor, porque é filho do pastor, naturalmente ele vai agregar ali. acostumado. Ele é o pastor dos adolescentes, né? Tipo Ah. isso. Então, de alguma forma, a gente se sentia à vontade e com vontade mesmo de estar influenciando outros jovens da igreja. E até porque, sei lá, acho que por minha mãe inserir tanto conhecimento bíblico, as pessoas, por a gente saber a Bíblia, elas achavam que naturalmente a gente tinha que ser aquele que ia ensinar a Bíblia para os outros, ou sabia mais que os outros. Alguma coisa no Aham. imaginário das pessoas. Mas também eu participei dos Embaixadores do Rei, né? Então eu segui todo o programa de Embaixadores do Rei, já fui eleito embaixador-chefe, Que legal. vice-presidente. Então, dentro desse contexto, a gente acabava aprendendo a viver de alguma forma liderança, mas nunca quis ser pastor, apesar disso. Aham. Nunca desejei isso. Meu pai nunca me pediu para ser, nunca disse que eu seria. A frase que eu repeti é: filho de pastor, não, pastorzinho não é necessariamente. Aham. Eu queria fazer direito, queria, né, ir Aham. para uma outra linha, como cristão, influenciador cristão nessa área, mas nunca planejei ser pastor, não. E aí você foi desenvolvendo ali, adolescente, jovem, tu fez o seminário, já nesse período da atitude, tu fez ainda era... Então, eu fazia a faculdade de Direito, eu trabalhava como técnico em informática em Cabo Frio e fazia a faculdade de Direito. Em Cabo Frio mesmo? Em Cabo Frio. Mas no Congresso Despertar em 2007, eu vi um pastor pregando sobre tudo que eu queria ser. Seja um advogado, um presidente de banco, um líder de uma empresa de telecomunicações, um médico, um cara de serviço social. Eu estava fazendo faculdade de Direito e eu vi ele falando isso, né? Ele ensinou quase que como se fosse errado você abrir mão de um cargo alto dentro do meio empresarial, Aham. ou até mesmo de uma organização não governamental, para ser pastor, porque isso era um desperdício, porque era lá que precisava de missionários. Aham. E eu estava achando isso maravilhoso. Falei, é isso Aham. aí, cara, tá tudo certo, é isso que eu tenho que ser. Eu vou ser um advogado, eu vou ter uma ONG, eu vou ajudar pessoas. Só que nesse Com 20 anos congresso, isso. em 2007, 20 anos. Só que nesse congresso, enquanto eu concordava com o que o pastor estava dizendo, o Espírito Santo dizia no meu coração: O contrário. eu te chamei para ser como esse pastor. Você vai ensinar as pessoas a serem algo no meu reino, mas você vai ser como ele. E aí foi uma confusão na minha cabeça, porque eu queria fazer o que ele estava dizendo, mas o Espírito Santo dentro de mim falava: não, você vai ser como ele, testificando até um chamado que eu recebi em 2003, né, numa pregação da missionária Nauzira, que era a Madre Teresa dos Batistas, né? E aí eu senti no dia, ela fez um apelo específico para quem seria missionário ou pastor, e eu levantei nesse dia por convicção, não porque eu queria. Então, nesse dia, em 2007, Deus, ele testificou esse chamado, e ali eu entendi, não, é pastor. Mas meu pai, como sábio pastor, me exigiu permanecer na faculdade de Direito ainda por 1 ano, a 1 ano e meio, para que eu pudesse realmente tomar essa decisão com convicção, né? Ele só dizia que eu não largaria a faculdade. E eu ficava insistindo, então, depois de 1 ano e meio, ele entendeu. Não, esse cara tá tão chato que ele tem que ir para o ministério pastoral que ele deve ser chamado Eu vivi mesmo. isso, cara. Eu vivi isso também. Eu vivi isso. Cara, teve uma experiência que eu vivi, foi muito doida, cara. Eu senti um peso.
eu fui pregar em Mato Grosso do Sul, em Dourados. E Dourados é uma cidade muito universitária, né? Uma cidade muito universitária. E aí eu, pregando, normal, falando sobre vocação, chamado, passei 4 dias pregando lá. No domingo pela manhã, era a última ministração, eu preguei quinta, sexta, sábado, à noite, todos esses dias à noite, e no domingo pela manhã. Aí chegou domingo de manhã, eu chamei a galera pra frente, orando, aí, cara, chegou um menino, rapaz, depois do culto, chorando, falou pra mim, pastor, eu tô largando minha faculdade, eu nem lembro de que ele fazia, era alguma engenharia, assim. Eu estou largando a faculdade hoje. Eu falei, não, rapaz, eu não falei isso não. Ele, não, pastor. Deus falou isso comigo. Eu falei, rapaz, meu Deus do céu, esse menino vai sair daqui e vai largar a faculdade. Cara, essa semana eu recebi o convite do concílio dele, acredita? Que legal, cara. Cara, aquilo ali... Aí eu falei, cara, então Deus realmente estava falando com ele. Porque é uma responsabilidade grande, né, cara? Imagina, tu pensar, não vou largar a faculdade para poder fazer o seminário. Tu foi lá pro seminário, tu fez seminário aqui no Rio. Fiz seminário no Rio, no Seminário do Sul. Na FABAT, lá, o Seminário do Sul. Uhum. Cheguei em 2009, 2 anos depois, né, desse congresso. Uhum. 1 ano e meio depois. E vim fazer, acreditei que era lá mesmo que eu tinha que me formar, não me arrependo. Aprendi mais coisas sobre o ministério pastoral na igreja do que no seminário. Isso é muito importante a gente saber que a igreja é o lugar da formação de um pastor, mas conhecimento teológico importante, é fundamental também. Mas terminei em 2012 e início de 2013 eu fui consagrado, fiz o meu concílio em maio de 2013. Isso já na Atitude? Já na Atitude. Porque no seminário que tu saiu do... Até então você estava na segunda de Igreja Arraial. Batista de Arraial do Cabo. Você foi para o Seminário do Sul. Isso. Como seminarista da segunda de Arraial. Sim. E aí ali que você... Então, ali eu comecei a estagiar, conseguia bancar meu próprio custo sem onerar a igreja, que não era uma igreja que tinha muita condição financeira no momento, mesmo desejando, porque eu era o filho do pastor e sempre fui atuante na igreja, essa coisa de liderar na adolescência, mas não tinha condição de me abençoar, e tinha outros 2 seminaristas na igreja também, seria um pouco injusto. Então eu corri atrás, me virei para tentar pagar, e até o momento que estava tão impossível financeiramente eu ficar retornando para Arraial do Cabo, que tanto da parte de Deus quanto da parte da minha família, eu fui orientado a procurar uma igreja no Rio, que eu pudesse continuar congregando, porque eu ficava tentando congregar em Arraial, não conseguia, eu não estava congregando. Mas estava estudando, então eu comecei a procurar uma igreja no Rio, e um amigo meu me convidou para estagiar lá na Igreja Batista Central da Barra, que hoje é a Igreja depois virou Atitude. Isso. Lá com o pastor José Valandro, que é onde você está até hoje, né? Sim. Hoje você está pastoreando a Igreja Batista Atitude em Niterói. Sim. Mas... Fiquei lá de 2009 a 2020. E início de 2021 que eu vim para Niterói. Que legal, cara. Tem 1 ano e 8 meses. E aí, e tudo isso, assim, vivendo essa questão da visão celular, né? Sim. Lá, na verdade, eu aprendi o que era visão celular, né? Eu não tinha experiência nenhuma com células. Eu só queria trabalhar. Eu gostava de trabalhar em congresso de jovens e fazer animação. Que era o que a gente sempre foi, né? Exatamente. Fazer animação, botar o meu conhecimento bíblico para rolo aí, né? E, de alguma forma, me sentia vocacionado, tanto que fui contratado como seminarista lá na Igreja Central da Barra, por eu ter aptidão de trabalho com adolescentes e estar fazendo um seminário teológico. Então, eu fui literalmente uma aquisição do ministro para a igreja de começar a ter um líder integral com os adolescentes. Com os adolescentes, exatamente. Entendi. Era uma demanda que a igreja tinha e era uma paixão do meu coração. Só que eu fui muito mais para assumir a questão de ministério de adolescentes do que para abraçar a visão celular. Exatamente. Eu cheguei lá, a minha visão celular era só uma forma de ter mais uma visão comum. Eu não sabia que mudaria a minha vida. E, cara, você viveu viveu, assim, na prática, 2 formatos de igreja muito diferentes. Sim. Né? Que era a igreja na visão... Lá também trabalhava com ministérios, lá em Arraial a gente tinha ministérios. Então você viu a questão dos ministérios, departamentos, né? Isso, igreja de departamentos. E vive hoje essa questão da visão celular, assim. Como que foi para você essa mudança? Porque hoje eu vejo que você vive muito integralmente, assim, você realmente entendeu e pratica essa maneira de ser igreja, né? Como que foi essa transição quando você esteve lá com o Valandro, quando você
conversou com ele te apresentou isso. Como que foi isso para você? Então, como eu disse, quando eu cheguei, era só mais uma metodologia na minha cabeça, né? Células, amém. E deve ser eficaz, porque essa igreja que cresce, a Igreja Batista sempre foi uma igreja crescente. Nunca vi a Igreja Batista de Atitude diminuir de tamanho. Eu sempre vi ela avançando e crescendo. Então eu falei, não, ruim não é. E eu tinha orado a Deus. Eu falei, Deus, eu vim para o seminário, já que eu vou arrumar um estágio, eu queria que o Senhor me desse o melhor estágio que alguém poderia receber para aprender ministério pastoral. E eu não sabia que Deus, na minha opinião, tá, gente? Eu não sabia que Deus responderia a minha oração de forma tão séria, né? De forma tão verdadeira. E quando eu cheguei lá, eu vi, o pastor José, ele era uma pessoa bem-sucedida e eu ainda não entendia os pilares do ministério dele. Eu achava que era bem-sucedida por acaso. Né? Como se sucesso fosse por acaso, né? E a primeira coisa que ele me fez na minha reunião foi me dar um manual do auxiliar de célula, porque ele não tinha do líder, ele me deu do auxiliar, depois eu comprei o do líder. E eu comecei a ler o manual do auxiliar de célula, e aí eu fiquei meio com raiva da visão celular quando eu li esse manual, porque era um manual de um modelo genérico da visão celular, e a primeira página, para me convencer a querer a visão celular, tinha uma tabela escrita, a superioridade do modelo em células em relação ao modelo tradicional. E eu, batista desde sempre, nunca aprendi outra coisa na vida. Eu fiquei com raiva daquela tabela, porque era um insulto para mim dizer que o que eu ia viver agora era superior ao que eu vivia até ali. Então eu fiquei muito ofendido, porque eu ganho para Jesus através do modelo tradicional em ministérios. Então, como assim agora o cara vai impor para mim que o que eu estou lendo agora é superior? E hoje eu tenho uma percepção de que existem qualidades na visão celular que realmente trazem saúde para o corpo de Cristo. Né? E talvez, como um bom batista, se eu tivesse que reescrever um livro desse, eu não escreveria a superioridade. Eu diria assim, né? Os benefícios de se aderir a um modelo de visão em células que não se colhia tão bem no modelo tradicional. Talvez por eu ter sido tão impactado negativamente por essa comunicação, talvez você não continuaria nem a leitura, né? Mas eu era obediente, o pastor Josué tinha me entregue, tipo assim, lê esse negócio. E aí, durante a leitura, eu comecei a perceber que eu estava aprendendo algo que realmente era algo novo para mim, que eu não conhecia e que tinha tudo para ser muito relevante na minha vida. Mas a minha história, até realmente entender e abraçar a visão, passaram-se alguns anos ainda, eu batendo cabeça, achando que eu sabia fazer melhor do meu jeito. Mas quando eu decidi, depois de alguns anos, falar assim, poxa, eu vou viver ao pé da letra isso aqui que está dizendo nesse manual e que o pastor Josué está dizendo para eu viver, eu não sei se pela obediência ou porque realmente a metodologia é tão especial, eu comecei a ver uma frutificação na minha vida que me trouxe muita satisfação pessoal e ministerial, como eu nunca tinha vivido antes. Que legal. E você falou assim, a sua oração foi para que Deus te desse um estágio para você aprender uma nova visão de ministério pastoral. E para o meu azar, Deus respondeu. Porque a quebra de paradigmas era tudo que eu precisava. E aí, vamos botar, você viveu, então, duas realidades, não só de igreja, mas de pastoreio. Sim. Né? Porque você viveu muita realidade do ministério pastoral através do seu pai. Sim. Né? Isso não quer dizer que isso seja... Vamos botar, a gente não está menosprezando, né? Voltando, não é menosprezando, mas você viveu essa realidade e você viveu o pastoreio hoje sendo pastor. Sim. Né? Qual a diferença que você acha em relação ao pastoreio? Né? Que uma visão é capaz de dar e a outra não é capaz de dar. Ou numa palavra melhor, pastor é quem tem ovelhas. E hoje, dentro do modelo em configuração tradicional, é possível que você seja consagrado a pastor sem sequer ter ovelhas. Né? Basta que você tenha um destaque na pregação de um sermão, um destaque numa área ministerial que deu certo, ou você mesmo dizer para o seu... às vezes, o reconhecimento do consagração pastoral, ela acontece para muitos homens, eu ia dizer muitos pastores, né? Mas dentro desse conceito eu vou falar homens. Para muitos homens, só pelo fato dele ter concluído o seminário. Como se ser pastor fosse fruto da conclusão
de um curso teológico. Uhum. Então, aquele cara fez curso teológico, aquele cara aprendeu a ministrar a palavra de Deus para um público, logo, aquele cara é um pastor. Então, vamos consagrá-lo. E a visão celular, ela traz uma quebra profunda desse paradigma, né? Mas observando João capítulo 21, quando Jesus diz, né? Pedro, você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Ou seja, apacentar as minhas ovelhas é ser meu discípulo, é uma expressão de amor a mim. Então, essa expressão de amor é o ato de pastorear, e não o ato de ser nominalmente consagrado ao ministério pastoral. Então, foi uma ruptura muito difícil para mim, porque eu lembro quando eu ouvi pela primeira vez no seminário, deveria ser ridículo isso, e foi. Um dos meus professores de seminário falando assim, pastorear é liderar. Aquilo fez fumaça na minha cabeça, porque eu não tinha entendido, não tinha descido para o meu coração como crença que o ato de pastorear era o exercer a liderança. É como se pastorear fosse apenas o exercício, sei lá, bíblico-teológico, né, do ensino, mas não de influenciar, não de formar, não de cuidar e acompanhar até que a pessoa fosse formada dentro de um discipulado. Então, hoje eu recebo pastores lá na igreja, pessoas que foram consagradas ao ministério pastoral e que elas demoram 10 vezes, às vezes nem frutificam, mas demoram às vezes 10 vezes mais do que um novo convertido para começar a frutificar no cuidado e no discipulado. Às vezes pessoas muito simples, pouco formadas teologicamente, porque elas têm essa visão de amar e cuidar de pessoas, elas avançam ministerialmente na velocidade da luz, enquanto pessoas que foram reconhecidas por uma consagração pastoral numa igreja não conseguem ver sentido. Eu tenho pessoas lá em Niterói que hoje não estão mais lá, eu tive lá, porque elas não conseguiram ver sentido em formar pessoas. Já teve um caso de uma pessoa que era pastor e ela sempre dizia que estava disponível, sempre queria me ajudar, e eu percebia que havia um coração de disponibilidade e eu comecei a dar célula para essa pessoa me ajudar a cuidar. E aí um dia essa pessoa virou para mim e falou assim, pastor, quando você vai parar de me dar caixa vazia? Porque eu quero carregar piano pesado e você está me dando caixa vazia. O que ele chamou de caixa vazia? O cuidar de pessoas numa célula. Para ele, o cuidado de formar discípulos, multiplicar pessoas que vão cuidar de outras pessoas, era carregar caixa vazia. E liderar talvez um ministério que estava sendo reconhecido na igreja, talvez um ministério de homens, um ministério de mulheres, aonde você só tem que organizar um evento e pregar, isso para ele era carregar piano pesado. E cuidar das pessoas, formar elas à imagem e semelhança de Jesus, era carregar caixa vazia. Ou seja, as pessoas, elas, num modelo tradicional, medem um ministério pela quantidade de esforço que você faz para mobilizar um evento onde você vai atrair pessoas. E elas acham que é carregar caixa vazia, você investir diariamente a sua vida para ver outras pessoas saindo de estágios de descrença e imaturidade espiritual para se tornarem homens maduros que vão cuidar de outras pessoas. Então, esse paradigma demorou muito também para... Eu tenho que ter compaixão desses pastores que chegam, porque foi muito difícil para mim virar essa chave. Eu queria fazer grandes eventos, eu era muito bom em fazer acampamento de adolescentes, eu fazia 2 a 3 por ano e lotava todos. Mas na hora que eu tinha que batizar pessoas, quem batizava e multiplicava a célula eram as pessoas que faziam trabalhos corriqueiros de discipulado e cuidado, e eu que fazia muitos eventos, grandes programações, que a igreja ficava impressionada com os resultados numéricos do evento, não batizava, não multiplicava a célula, não formava discípulos e não formava lideranças. Então eu demorei 3 para 4 anos para quebrar completamente esse paradigma, e eu só quebrei porque eu decidi que eu ia ser obediente no 4º ano. Falei, esse ano
eu sei que eu faço melhor que o pastor Josué, porque eu entendo mais de adolescentes e jovens do que ele, mas esse ano eu vou obedecer só para dizer para ele que eu fiz Só do pra ter jeito argumento. dele. E foi o ano onde eu vivi resultados ministeriais exponenciais. E eu vi vidas se batizando e eu passei a ter muito mais... Porque todo ano eu terminava deprimido, porque os meus resultados não vinham. No ano que eu decidi obedecer para viver a visão de cuidado, eu pude contemplar grandes resultados ministeriais e fiquei muito feliz comigo mesmo. E porque eu falei, meu Deus, eu frutifico. Teve sentido, né? Eu frutifico. Teve sentido, assim eu achei... Eu acho isso muito interessante, porque você mostra mesmo que na nossa visão é possível uma pessoa ser pastor sem saber cuidar de gente. É possível a pessoa ser consagrada. Ser consagrado pastor. Ser pastor não dá. Mas é possível a pessoa ter o título de pastor através do nosso formato atual de pensamento, sem a pessoa... Saber fazer um discípulo. Sem saber. Sem chorar. Sem chorar as dores de alguém. Sim. Sem ter cheiro de ovelha, né? Que a gente tem cheiro de teologia. Tem cheiro de púlpito, mas de ovelha mesmo não tem, né? Fede a madeira. E, cara, você trabalhava lá com os adolescentes, passou a viver isso, e aí você supervisionava lá a rede dos adolescentes, é isso? Ou lá não era só uma rede de adolescentes? Como que funcionava isso? Então, e como que era a supervisão em si? Eu cheguei na igreja como seminarista estagiário. Então, eu estava subordinado ao pastor de juventude da igreja, que no momento era um amigo meu, pastor Heinerson. A igreja conhece. A galera... Pastor Heinerson é uma benção, é um grande amigo. E eu era discipulado por ele. Então, eu tinha, dentro da rede de jovens, eu tinha uma supervisão com adolescentes. Então, ali eu tinha 8 células que eu assumi. Já estavam prontas, né? Eu só atrapalhei. Eu cheguei lá estragando, porque eu não entendi nada de visão do celular. Então, eu atrapalhei o crescimento dessas células, o desenvolvimento delas por alguns anos, né? Então, eu cheguei nesse perfil, assumindo essas células. A igreja também ainda estava aprendendo a viver a visão celular com qualidade. Então, não foi tão perceptível o quanto eu atrapalhava naquele momento, né? Porque a igreja ainda estava aprendendo a ser igreja em célula, já era muito dedicada nisso, mas ainda estava aprendendo a ser igreja em célula, porque é um crescimento, né? Isso mais ou menos que 2010? 2009, 2010, exatamente. O Josué assumiu lá em 2003. 2001, se não me engano. 2001. 2001. E aí, essas datas eu me perco um pouquinho mais. Mas o pastor Josué, ele era uma pessoa que ele estava buscando conhecimento sobre. Ele acreditava na visão celular, mas ele era um eterno, e continua sendo, um eterno pesquisador. Só que o bom de hoje é que ele já pesquisou há mais tempo, então ele erra menos. E isso não é uma crítica, na verdade, é até um elogio. Sim. Porque até a gente precisa aprender coisas novas. Até Sim, sobre... sem dúvida. Amanhã pode ser que Deus vire o jogo e não seja mais célula. Né? Não sabemos. Mas que seja tão eficaz, mas hoje tem sido ainda muito eficaz, apesar de muitas pessoas acharem que não, a visão celular ela ainda tem muito caldo para dar, porque ela é um formato muito bíblico, né? É um formato de casa, um formato de sacerdócio universal, de simplicidade, de investir em pessoas. Então, esses são princípios eternos. Então, se os princípios forem vividos, né, a metodologia ela atrapalha pouco. Mas voltando. Então, sobre a supervisão. Então, eu tinha ali aquelas 8 células. E eu tinha o trabalho de acompanhar e saber como aquelas células estavam se desenvolvendo. E dentro por mais que eu atrapalhei a visão celular, eu também ajudei, porque eu tinha desejo, que era o ministério que eu tinha. Se eu tinha célula, eu não ia fazer dar certo outra coisa. Eu tinha que investir nas células. Então, se ele me deu célula, era isso que eu tinha que crescer e era nisso que eu tinha que aprender. O que travava, às vezes, era a minha falta de fé de que aquilo era bom. Tão bom quanto eu nunca poderia imaginar. Então, eu trabalhava em cima disso. Eu também não era desobediente e rebelde, né? Eu só era meio burro mesmo. Mas eu não chegava a ser desobediente e rebelde. Eu trabalhava em cima das métricas, dos direcionamentos que o pastor Josué dava. Então, eu buscava multiplicar as minhas células uma vez por ano.
eu investia nos meus líderes, eu discipulava adolescentes para liderarem células. Então, nesse primeiro período, a gente foi multiplicando bem, né? A gente chegou a ter aí 23, 24 células nesses 3 primeiros anos, né? Que se começasse de novo hoje, eu sei que seriam muito mais, porque a gente evitaria muitos erros. Mas chegou a ter essas 20 e poucas células nesses anos, e aí depois teve o ano que eu decidi, vamos dizer assim, obedecer 100%, e aí eu multipliquei 100% as minhas células, e eu batizei, a gente tem uma meta de qualidade, né, que cada célula deve lutar para batizar pelo menos 2 pessoas no ano. Então, um grupo de 10 pessoas junto vai trabalhar para que 2 pessoas sejam batizadas pela influência daquele grupo. É uma meta realmente medíocre, é uma meta fácil, que todos nós achávamos muito difíceis. E por muito tempo, ninguém nunca tinha atingido essa meta, esse objetivo. Então, tudo bem, porque a meta não era algo para nos massacrar por não dar resultados. Era um alvo para nós nos reinventarmos até que pudéssemos atingi-lo. E a gente foi se reinventando, e no ano que eu decidi ser obediente, eu bati o recorde histórico da igreja, que acho que ninguém nunca bateu, eu batizei 3,6 pessoas por célula. Então, antes eu tinha 40 pessoas, eu batizei 150 pessoas. 40 células, batizaram 150 pessoas. Que legal. Então, ali a gente viveu... Adolescente. Que maneiro. Células de adolescente. Então, e aí, qual foi o grande virado de chave? Foi que, naquele ano, o pastor Josué deu uma palavra para os pastores de rede. Apesar de ser uma supervisão, o pastor Josué me tratava como se fosse um pastor de rede. Ele deixava eu participar da reunião direta dele. Eu cheguei num tempo muito favorável na igreja, onde eu acabei sendo muito beneficiado, tendo acesso direto ao pastor Josué, muitas vezes, mesmo sendo discípulo do Heinerson. E não tinha nenhum problema, o Heinerson adorava isso, ele achava que isso ia me empoderar e realmente me fez crescer muito, estar semanalmente reunido com o pastor Josué, aprendendo ministerialmente. Então, isso, nesse ano que eu cheguei a esse resultado, eu entendi vários pilares e valores da visão. E eu lembro que nessa reunião, antes de eu viver esse resultado, o pastor Josué trouxe uma proposta para todos os líderes de rede, para todos os pastores de rede, e todo mundo reclamou, falou assim, não, isso não vai dar certo. O pastor Josué bateu na mesa, e ao bater na mesa, falou assim, gente, tá chato já, cansei. E a gente, assim, assustado dele ter batido na mesa, e falou, o que foi? Aí ele, eu cansei de viver com vocês uma igreja onde primeiro se critica e diz que não vai dar certo, para depois se engajar no projeto. E aí eu entendi aquilo como se fosse a ideia da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu só faço isso. E a partir daquele ano, eu decidi que eu ia ser o primeiro a obedecer e não ia mais criticar. Eu reuni todos os meus supervisores de célula que estavam debaixo da minha supervisão. Ali já eram 40 células, então tinha 5 supervisores debaixo de mim. Eu era uma supervisão de distrito, ali tem a nomenclatura baseada ali no tamanho das supervisões. Sim. E peguei os meus supervisores de área e setor, que é 15 e 5 células, reuni com eles e bati na mesa também, só que não com raiva, né? Eu falei, gente, eu tive uma reunião com o pastor José que mudou minha vida. E aí eu virei para eles e falei assim, olha, na nossa igreja tem uma cultura muito feia. A gente acha que sabe demais, carioca, não é... Né? Aquilo que o goiano, que veio desses modelos que pareceram opressores, tinham de hiperobediência, e às vezes até uma obediência meio burra, na minha opinião, ou meio sem refletir, o carioca tinha o contrário. O carioca falou assim, não faço não, só faço o que eu quero. Então a gente tinha o outro lado, o negativo, né, que era de só fazer o que quer, e se eu concordar. E eu falei, gente, o pastor José falou isso, e eu acho que se tem uma coisa que precisa acontecer na nossa rede é obedecer primeiro. E naquele ano, eu, que sempre achava que eu fazia melhor que o pastor Josué, decidi obedecer 100%. Aquilo que ele pedisse, do jeito que ele pedisse. E eu já tinha visto outros líderes despontando só porque foram obedientes. Eu falei, esse vai ser o meu ano. E eu dei essa palavra para ele, que a gente nunca mais ia reclamar de um projeto da igreja, a gente ia executar, e depois, se achasse que tinha alguma coisa para melhorar, a gente daria opinião, mas primeiro a gente ia executar. E aí foi nesse ano que a gente dobrou o número de células e que bateu o recorde de batismo histórico da igreja, que até hoje nunca ninguém bateu, que é 3,6 pessoas por célula, e a gente não precisou ficar falando de metas. A gente só se reunia sempre cuidava muito bem, supervisionava muito bem aqueles supervisores, se reunia para repensar o nosso trabalho, para ter comunhão, a gente vai intercalando, uma reunião de trabalho, uma reunião de metas, uma reunião de comunhão, uma reunião para não falar nada, só para estar junto. Então, a gente ia intercalando os nossos encontros,
né, de forma saudável, mas estando sempre junto e presente na vida daqueles líderes. E isso, a gente não precisou ficar falando de metas. A gente bateu as metas sem falar de meta. A gente era Dilma, né? A gente não tem meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra. E foi quase isso que aconteceu naquele ano. Atingiu a meta, quase chegou em 4, né? Então, existia uma motivação muito grande, porque a gente estava em unidade, a gente estava com esse propósito de ser obediente aos pilares da visão e a seguir. E uma coisa que era muito importante é que eu estava sempre reunido com eles, mas eu sempre comunicava para eles 2 coisas. Primeiro, que batizar é sinal de que nós estamos conseguindo levar o novo convertido a uma decisão. E multiplicar a célula é sinal de que nós estamos conseguindo levar os crentes à maturidade. Porque isso virou um princípio para mim. Em Niterói eu vivi algo muito especial. A gente saiu no primeiro ano de 7 células para 44 células no ano passado. Esse ano nós estamos com 76 células. E com certeza vamos chegar a cada célula de adulto multiplicando, que é a nossa meta, pelo menos uma vez no ano. A gente vai, na verdade, passar isso. E eu acredito que o grande pilar disso é sempre manter a comunicação da igreja de que saudável é um novo convertido decidir se batizar. E saudável é um cristão maduro, se tornar maduro pela paternidade espiritual. Né? Porque o que amadurece um homem e uma mulher? Mais do que a paternidade. Então, essa comunicação de maturidade do novo convertido e maturidade do cristão, né, do novo convertido se tornar uma decisão de batismo, porque batizar na igreja tem que abandonar pecado, não pode estar vivendo em união estável, nem transando fora do casamento, não pode estar, né, vivendo nenhum tipo de corrupção pecaminosa. Então, não é fácil batizar. A pessoa não batiza muito porque a porta é aberta, é arreganhada. Mas batiza muito porque trabalha-se muito em levar as pessoas a decisões por Jesus. Então, não só da conversão, mas também da mudança diária. Eu quero dar uma palavra para a sua igreja. Pode dar. Que vai mudar a quantidade de batismos desse ano. Então, que nem a Alvina Vitoriosa. Já anota aí essa aí. O que faz uma célula batizar, sabe o que é? O quê? É você que é o líder de célula fazer uma pergunta. Duas perguntas. Quem aqui na célula ainda não se batizou? Independente de quem seja, só pergunta. Não fala mais, não precisa persuadir, brigar, só pergunta. Quem aqui não é batizado? E aí, sei lá, 2 a 3 pessoas talvez levantem a mão. Se nenhuma levantar, é um sinal que a célula precisa começar a buscar não crente. Mas 2 a 3 pessoas, sabe o que você vai fazer? Na hora do lanche da célula, ao invés de você ficar batendo papo furado, você, como líder da célula, você vai até aqueles 2 pessoas que disseram não vai batizar e vai fazer a segunda pergunta. Por que você não batizou ainda? Pastor, você não precisa ser chato. Você só precisa perguntar para o cara por que ele ainda não batizou. E sabe o que vai acontecer? 50% vai dizer assim, é porque eu tenho algumas dúvidas sobre a fé cristã que eu ainda não resolvi. E você vai tirar a dúvida. Eu estou te falando, parece um monte de sete cabeças, mas é tirar algumas dúvidas básicas da fé cristã, que talvez a própria classe de batismo já ia tirar. Mas ele não foi até lá. Exatamente. E o que leva ele até lá é perguntar as 2 perguntas. Quem não é batizado e por quê? E a segunda é porque eu não casei ainda, é porque eu não consigo largar um pecado. E para essas a gente também tem resposta, tem o discipulado, tem o acompanhamento, tem o incentivo. Às vezes o seu incentivo, você vai vencer, você vai conseguir, eu vou caminhar ao seu lado, vai levar o cara a uma transição de vida que vai resolver o que estava bloqueando ele de tomar uma decisão espiritual que vai mudar a vida dele. Porque quando ele toma a decisão de mudar e ele vive o batismo, algo muda na cabeça dele. Então, é claro que tem outras respostas que eles dão também, né? Mas, em geral, 99% das vezes, são respostas que a gente tem para dar e que solucionam. E aí a célula vai vendo um papel incrível. Por exemplo, o cara fala, não, eu não sou casado no papel. Tudo bem. Então aquela célula vai se tornar uma produtora de casamento. E a gente vai realizar o casamento daquela família de forma simples. E aquela mulher que estava ali vivendo junto com aquele cara vai realizar um sonho de botar um vestido, entrar numa igreja, receber uma aliança na frente de todo mundo, ser o centro das atenções e ir para uma lua de mel. E a célula vai ter feito muito mais do que batizar alguém. Vai ter celebrado o sonho de alguém
com pequeno poder aquisitivo, mas com muito esforço. E aquelas pessoas que vão realizar aquele casamento vão falar, meu Deus, eu mudei a vida de uma família. Então, batizar é isso. É perguntar. Claro que é muito mais do que isso. Você pode fazer eventos de colheita, eventos evangelísticos, programas evangelísticos, como o pastor Luciano Teixeira tem, né? Ele tem as 4 estações, e a estação de evangelismo dele é invejável, porque ele consegue ganhar muitas almas através desse programa do Dia do Amigo e tudo mais. Então, claro que existem outras coisas, mas às vezes você simples. Não precisa fazer uma grande mobilização para batizar muito. Você só precisa perguntar. Na célula, o líder de célula precisa tomar vergonha e perguntar quem não é batizado e por que não é batizado. E está disposto a ser resposta para esses questionamentos. E aí, às vezes, a pessoa está ouvindo a gente e fala assim, mas por que precisa batizar tanto? Porque é uma ordenança, né? Uma ordenança de Jesus. É porque o que Deus mandou a gente fazer foi batiza. O batismo significa nascer para uma nova vida. Então, por que precisa batizar? Porque as pessoas não podem se relacionar com a igreja sem receber a nova vida. E se as pessoas não na tua célula e elas não estão recebendo nova vida, para que a tua célula existe? Exatamente. Cara, incrível. Eu tenho que continuar aqui para poder a gente extrair o máximo. Não, que desculpa o quê, cara? Isso aí, só coisa boa. Então, você que está aí ouvindo a gente, anota isso, hein, cara? Anota o que está acontecendo aqui, hein? Principalmente você que é líder de GC. Então, olha só, eu quero ir para a parte mais prática. Claro. Como funciona uma supervisão? Né? Vamos botar, a gente está aqui, a gente está começando agora a estruturar nossas redes. Qual a função de supervisor? O que ele observa? Quais iniciativas ele toma? Você falou aí, mas se não tem ninguém que não aceitou Jesus, a célula está falhando na parte da evangelização. Né? E aí, que você tem aí como... Estou abrindo aqui um arquivo que eu acho que vai ajudar muito. É um arquivo criado por um líder de célula, quer dizer, por um supervisor da nossa igreja. E ele é nutricionista. E aí... Ele fez uma tabelinha da nutrição lá. Existem os questionários, as tabelinhas. Nossa, e ele criou o questionário de análise da saúde celular. Ele tem a análise do corpo humano, e aí ele fez o questionário da análise celular, colocando os principais elementos de uma supervisão. Em primeiro lugar, antes de falar da tabelinha, só para explicar o papel do supervisor de forma bem resumida. Claro, porque existe um curso profundo de supervisão de células. Mas, de forma bem simples, para que seja fácil para todo mundo, qual é o papel básico de um supervisor de células? Primeiro, o supervisor, ele se torna supervisor porque um dia ele foi líder. Então, a ideia é que ninguém se torne... Não é proibido, porque tudo tem exceções. Mas a ideia principal... A recomendação básica... É que ninguém se torne supervisor sem ter vivido a própria multiplicação de célula. Então, não é saudável eu pegar, vamos supor, pastor, que o senhor não tivesse nenhuma célula ainda, e eu fosse seu supervisor, e eu pegasse um grupo de células sem você nunca ter vivido a experiência de multiplicar uma célula, e jogasse todas essas células embaixo de você. Seria muito ruim você ter tanta gente para cuidar que você recebeu, primeiro, porque você não construiu nada com eles. Segundo, porque você não viveu a multiplicação. Então, o supervisor ele precisa ser alguém que já viveu a fase que um líder de célula de sucesso. Porque como é que ele vai levar as pessoas a ser bem-sucedidas se ele não viveu na prática esse sucesso? Eu mesmo, quando assumi a igreja aqui, eu assumi uma célula nos primeiros 6 a 8 meses de igreja. Por quê? Porque eu queria mostrar para as pessoas que o pastor também sabe liderar uma célula, sabe multiplicar uma célula e sabe formar lideranças. E, de certa forma, os outros supervisores que eu assumi, eles também tiveram que correr, porque daqui a pouco eu ia crescer mais que eles, ia multiplicar mais que eles. Então, isso fez eles ficarem mais atentos a como eles estavam vivendo a supervisão e o cuidado das células dele. Então, mas aí voltando às funções básicas de um supervisor. Primeiro é essa, que é bom que o supervisor ele tenha pelo menos multiplicado a célula dele uma vez. O ideal mesmo é que ele só supervisione células que ele multiplicou ou que uma célula que ele multiplicou também. Então, se eu multipliquei você e você multiplicou lá embaixo, eu sou supervisor da sua célula e da de baixo de você, e você é da de baixo de você sozinho. Né? Mas eu, de alguma forma, sou responsável pelas duas. Sim. Mas você é o responsável direto por aquilo que você multiplicou e eu sou indireto. Eu sou direto seu. Sim, tá claro? Tá sim. Então, assim, o ideal é que a gente fala lá na igreja que quando o cara chega a 5 células multiplicadas dentro da supervisão dele, ele se torna um supervisor de um setor, que é
uma localidade bloco de de células, células. um bloco de células. Então, qual que é o meu trabalho? E quando eu só multipliquei uma célula, eu sou um líder de célula que é supervisor também. Uhum. Então, a gente chama de LS. O que o líder de célula que multiplicou uma vez faz? Ele cuida da célula dele e ele começa a ensinar para aquele cara que ele multiplicou, aquele cara que ele gerou, que ele treinou e que ele enviou, ele começa a ser um cara que vai ajudar esse líder que ele enviou a fazer o seu trabalho melhor. Então, ele vai sempre se encontrar dentro do nosso modelo de discipulado, a gente tem 3 perguntas que a gente faz para o discípulo. E os principais discípulos são aqueles que a gente multiplica a célula com eles. Uhum. Como está seu relacionamento com Deus? Como está seu relacionamento com o próximo, que envolve todas as pessoas? Uhum. E como está o seu ministério? Então, todo discipulado tem que passar por essas 3 questões, independente de ser Caxias ou ser de uma forma livre, mas é importante não esquecer esses princípios de perguntas. Então, quando eu pergunto para você sobre o seu ministério, na verdade eu estou exercendo um papel de supervisão, que não é ainda visitar a sua célula, é diretamente com você, eu estou orientando o seu trabalho. Mesmo sem ir na célula, eu já estou te supervisionando. Uhum. E essa é uma das formas mais eficazes de supervisionar, é manter relacionamento de cuidado próximo com o líder de célula, é mais eficaz do que visitar a célula. Uhum. Se eu tiver um relacionamento próximo contigo, eu sou mais poderoso na sua vida como supervisor se eu visitar a sua célula. Uhum. Então, eu acompanho você, eu tiro as suas dúvidas. Quando você entra em crise por alguma coisa que você não sabe fazer na célula, eu estou ali para te dar respostas que eu já vivi e você ainda não. Então, eu te ajudo a solucionar problemas. Quando eu não te ajudo a solucionar, eu te ajudo a orar pelos problemas, pelo menos. Uhum. Então, a supervisão ela é muito efetiva, em primeiro lugar, através do cuidado pessoal Com do o líder. Exatamente. Isso é o passo 0 da supervisão. Um bom cuidado do líder. E proximidade pessoal. Por quê? Porque o discipulado ele é mais eficaz que o treinamento. Uhum. Porque o treinamento ele te ensina o que fazer. O discipulado pessoal, ele te fortalece para que você faça. Uhum. Então, é melhor ter o treinamento sem força ou ter força mesmo sem treinamento? Uhum. Então, o discipulado e o acompanhamento pessoal, próximo, de você se sentir cuidado por mim, Uhum. quando der ruim na tua célula, ao invés de você pensar assim, mas vou largar essa porcaria também, porque o pastor Tiago não está nem aí para mim. Uhum. Agora, eu fui no enterro do teu tio, se eu saio para tomar um café com você, se eu ajudei a restaurar teu casamento, cara, você pode até não saber muito, pode até estar mal na célula, mas na hora que tu estiver mal, tu vai falar assim, o pastor Tiago está sempre comigo, irmão. Ele dá a vida por mim. Olha o que Jesus fez. Jesus deu a vida pelos seus discípulos antes que eles pudessem dar a vida deles por ele. Uhum. Então, quando você, como discipulador e supervisor, começa supervisionando, dando a vida pelo seu discípulo, você gera nele um cara que, mesmo que ele nem seja tão apaixonado pela visão do celular quanto você, mas é um cara que ele confia em você, tem um senso de valor de que o seu investimento na vida dele não é em vão. Uhum. Não está entendendo o que eu estou dizendo? Então, tem gente que quer sempre forçar as pessoas a fazer as coisas, cobrar e supervisionar, mas o estar junto, o estar presente na vida, o caminhar próximo, é o que garante o não fechamento da célula, a não desistência, o não enfraquecimento, porque existe ali uma contrapartida muito grande que me faz entender que eu preciso perseverar. Desculpa te cortar, isso também se aplica a um líder de célula, né? Sim. Porque, vamos botar, você está falando de um supervisor, cuidando dos líderes de célula. Sim. Mas um líder de célula, ele também precisa ter esse tempo com os membros da célula, né? Com Sim. quem está junto com ele na célula. Porque às vezes o cara faz só ali... Na verdade, o líder de célula precisa enxergar todos os membros da célula como ovelhas que ele cuida, mas também como líderes, discípulos, né? Não vou falar líderes, não. Uhum. Discípulos que ele está erguendo. Uhum. Porque o que é um discípulo? É o cara que vai fazer a mesma obra que você. Uhum. Então, o supervisor discipula o líder de célula, mas o líder de célula discipula os membros da célula. E se os membros da célula são discípulos verdadeiramente dele, não vai discipular todos, não vai discipular com um número saudável. Tem números dentro da nossa visão que a gente acha saudáveis. Uhum. Até 3 ali para quem é voluntário. Uhum. Então, ele discipula pelo menos 3 caras que ele tem em vista que se tornem líderes.
Porque o objetivo da formação de discípulos é formar discípulos e não pastorear ovelhas. Uhum. Ele vai pastorear ovelhas, mas o resultado de qualidade do reino de Deus não é ganhar pessoas, é formar discípulos, é a ordem de Jesus. Uhum. Então, um líder de célula, ele mais do que pastorear ovelhas, ele vai formar discípulos. Uhum. Tem uma escala de prioridade na formação de discípulos. Jesus ele tinha uma relação superficial com a multidão e profunda com os discípulos. Então, não que ele não amasse a multidão, ele amava a multidão. Mas é muito evidente no texto bíblico que não tinha comparação da relação de Jesus com os discípulos e com a multidão. Sim. E na célula precisa ser assim. O líder de célula ele precisa tornar seus membros em discípulos. Uhum. Claro que vai ter aquele pessoal que não quer nenhum compromisso e você não analisa uma qualidade de um discípulo na célula pelo conhecimento teológico dele, Uhum. mas pelo engajamento dele para que a célula continue fluindo bem. Então, a escolha de um discípulo na célula, ela é mais motivada por um cara que ama o fato da célula existir e tem um sentimento de pertencimento muito grande com a célula, do que com o cara que aparentemente é mais teologicamente preparado. Uhum. Então, isso que você falou é verdade. O discipulado dentro da célula, ele precisa acontecer, mas não para tratar todas as pessoas como simples ovelhas. Claro que tem pessoas que vão se comportar como ovelhas e você não vai ficar dando pérola para esse porco, né? Você não vai dar o discipulado para um cara que não tem interesse, né, nessa visão. Uhum. Você vai dar o discipulado para o cara que entendeu que o seu cuidado na vida dele tem transformado a vida dele. E porque o cara que é transformado pela visão, ele se torna um propagador dela. Né? Muito então... bom, cara. Olha só, presta atenção. Eu quero que a gente vá para... ok. Deixa eu falar a parte prática aqui. Mas presta atenção. Eu quero que você fale para a gente dessa planilha de saúde celular. Sim. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar agora esse podcast de hoje. Ok, a gente remarca. Não. Não remarca não, vou fazer agora. Mas eu vou deixar para esse pessoal que está aqui, vai assistir semana que vem só. Ok. Fazer a parte 2. Okay. Vamos continuar a nossa resenha aqui. Fechado. Mas, ai, meu Deus, semana que vem, você vai pegar a continuação dessa conversa. Então, ó, parte 1 a gente está encerrando agora. Okay. Essa conversa com o pastor Thiago Santiago, quase que uma dupla sertaneja aqui junto com a gente. E aí, semana que vem, a gente vai dar continuidade a esse assunto aqui que está rendendo. E eu não quero encerrar agora. Eu não posso encerrar. Não posso parar esse conhecimento para a gente agora. Mas eu vou dar um intervalo para poder você absorver tudo que já passou até aqui. E semana que vem você vai pegar mais coisa ainda. Então, olha só. Compartilha nos seus grupos. Compartilha lá aí para todos os membros da sua célula. Compartilha para o seu líder. Vamos anotar tudo isso, cara. Vamos ouvir de novo. Bota aí em meio X, se você precisar entender direitinho. Mas não perca esse conteúdo que está sendo gerado aqui nessa mesa. Tá bom? Então, hoje a gente está encerrado e já aguarda aqui para a semana que vem a gente continuar. Amém.